Velha, chata, come sozinha. Foi exatamente isso que o meu filho escreveu no nosso grupo da família. Na noite do dia 24 de dezembro, eu só leria aquelas palavras muito mais tarde, quando o pernil já estivesse completamente frio sobre a mesa da sala, quando o gelo das taças já tivesse derretido e manchado a toalha de linho, e a minha casa estivesse mergulhada em um silêncio que, de repente, parecia ter sido construído tijolo por tijolo. Naquele momento, enquanto eu passava um pano limpo nos pratos e secava os talheres, eu não sabia de nada. Não sabia que a mensagem do meu filho já estava no meu celular, me esperando como uma faca escondida na gaveta. Eu só sabia que tinha convidado ele e a esposa para a nossa ceia de Natal e continuava arrumando tudo como se eles, de fato, fossem atravessar a minha porta a qualquer momento. Eu vivo sozinha e até então achava que vivia muito bem. Pago os meus próprios boletos, sem depender de ninguém. Faço as minhas compras, mantenho a minha casa limpa, tenho a minha rotina. Não sou o tipo de mãe que fica no pé, cobrando visita todo domingo. Não ligo de hora em hora para saber onde estão. Nem faço chantagem emocional quando visualizam e não respondem. Há muito tempo, eu aprendi que a independência é a forma mais madura de carinho, principalmente quando os filhos crescem, casam e constroem vidas que não giram mais em torno do nosso umbigo. O Natal era a única data do ano em que eu abria uma exceção para essa regra de ouro. Eu me dizia que era só um jantar. Nada demais. Uma noite de festa. Sem pressão, sem cobranças. Naquela manhã, o calor de dezembro já castigava as ruas, mas eu liguei o forno mesmo assim. Mandei uma mensagem curta no grupo deles no aplicativo. Disse que estava preparando o jantar, que tinha comprado as coisas que eles gostavam e que adoraria vê-los se tivessem um tempo. Não coloquei corações, não implorei por atenção. Apertei enviar, deixei o celular no balcão da pia e fui cuidar da minha vida. De tarde, eu já me movia pela cozinha no piloto automático, mas o meu coração estava cheio de alegria. O ventilador de teto girava no máximo, tentando espantar o abafamento. Preparei o pernil assado com batatas que o meu filho tanto pedia quando voltava da faculdade, muitos anos atrás. Fiz uma farofa rica, cheia de bacon e passas, um salpicão bem caprichado, um arroz à grega soltinho. Não fiz comida para um batalhão, para não sobrar na geladeira por dias, mas também não fiz de menos. Cozinhei a medida exata para 3 pessoas que teoricamente se conhecem bem. No fim da tarde, tomei um banho demorado, passei o meu perfume favorito e vesti uma roupa nova que comprei só para a ocasião. Arrumei a mesa de jantar com aparelho de pratos que eu só tirava da cristaleira em dias de festa. 3 pratos de porcelana, 3 taças polidas, talheres de prata alinhados. Ajeitei os guardanapos de tecido com cuidado, embora ninguém os tivesse amassado ainda. A cadeira bem na minha frente ficou vazia, esperando um peso que nunca chegou. Olhei para o relógio da parede. Olhei de novo. A noite caiu, e com ela, os sons típicos da véspera de Natal brasileira começaram a surgir. Eu ouvi as vozes altas dos vizinhos pela janela da sala, o som de música sertaneja tocando na casa da frente, as crianças correndo na rua, o barulho das famílias inteiras se reunindo nas varandas, os primeiros fogos de artifício estourando longe. O contraste com o silêncio absoluto da minha sala começou a pesar nos meus ombros. Eu repetia para mim mesma que o trânsito na véspera de Natal é sempre um caos imprevisível, que eles podiam ter passado no mercado de última hora para comprar um vinho, que os planos mudam, que os imprevistos acontecem, que o silêncio deles nem sempre significava rejeição. O cheiro do assado tomava conta de todos os cômodos. Um cheiro de lar, de comida feita com as próprias mãos para ser compartilhada. Sentei na cabeceira da mesa, servi um copo de água gelada e cruzei as mãos no colo. Manti as costas retas, fingindo uma calma que eu já não tinha. Os minutos foram passando. Meia hora, 1 hora e meia. A hora oficial da ceia chegou e passou sem um único toque no telefone. Não levantei para andar de um lado para o outro. Não fiquei colada na tela do celular caçando respostas. Nem liguei desesperada. Eu me dizia que se fossem se atrasar muito, eles teriam a decência de avisar. Eles sempre avisavam quando a pessoa do outro lado importava. Levantei, me servi de uma porção bem pequena de arroz e um pedaço de pernil. Deixei o resto intocado na travessa de vidro. O vapor da comida já tinha sumido há muito tempo.
2 pratos continuaram brancos, intocados e limpos na minha frente. Foi só então que peguei o telefone e mandei mais uma mensagem. Apenas uma linha. Tudo bem por aí com vocês? Os 2 tracinhos ficaram azuis quase na mesma hora. Eles estavam com o celular na mão. Eles leram, mas não chegou nenhuma resposta. Eu esperei, contando as minhas próprias respirações sem querer. Disse a mim mesma para não inventar desculpas esfarrapadas por eles. Se houvesse um motivo real, um pneu furado, uma dor de cabeça, eles teriam dito. O silêncio pode significar muitas coisas na vida. Mas, depois de anos engolindo os mesmos padrões de desprezo, eu já sabia que aquele silêncio era totalmente intencional. Foi quando abri a tela do aplicativo. A minha última mensagem continuava lá, educada e sumariamente ignorada. Abaixo dela, a bolinha verde mostrando que alguém estava digitando apareceu. Sumiu. Voltou. Sumiu de novo. Meu peito apertou de um jeito muito conhecido. Não era pânico de que algo ruim tivesse acontecido. Era aquele reconhecimento triste, aquela exaustão de quem já sabe o golpe que vem pela frente. Deixei o celular virado para baixo na mesa, bem ao lado do meu prato. A comida no meu garfo esfriou de vez e perdeu o gosto. O relógio avançou sem a menor cerimônia, marcando quase meia-noite. O que quer que estivesse acontecendo na vida deles, a festa que estivessem dando ou participando, estava acontecendo sem mim. E quanto mais a noite avançava, mais nítido ficava que eu tinha sido deixada de fora. Deixada de fora de propósito. Quando finalmente criei coragem e virei o aparelho de volta, não foi com esperança. Foi com a certeza fria de que a resposta já estava ali, desenhada na tela. Abri o aplicativo. Abaixo da minha mensagem, perguntando se estava tudo bem, havia uma conversa que seguiu, como se eu nem existisse no grupo. Eles acharam que estavam no chat privado deles, mas na pressa ou pelo álcool, erraram. O nome do meu filho apareceu na tela, seguido de uma frase curta, sem nenhum rodeio. Velha, chata, come sozinha, sem tentar suavizar. Sem nenhum contexto para mascarar a crueldade. Apenas a frase jogada ali, como um lixo que a gente chuta para o lado da calçada. Um segundo depois, a esposa dele reagiu à mensagem com um emoji chorando de dar risada. Em seguida, mandou outro. E mais nada. Nenhuma mensagem de desespero, apagando o texto às pressas. Nenhuma correção esfarrapada, dizendo que mandou no grupo errado, ou que era sobre outra pessoa. Nenhum constrangimento, nenhuma pausa que demonstrasse um pingo de culpa ou arrependimento. A risada dela ficou ali, limpa, crua e definitiva, carimbando as palavras do meu próprio filho. Li a frase de novo, e mais uma vez. E outra, quase esperando que as letras mudassem de forma se eu encarasse por tempo suficiente. Mas a verdade não muda só porque machuca. Eu imaginei ele digitando aquilo rápido, no meio de uma festa cheia de amigos, casual. Como quem repete um comentário que já virou piada interna do casal há muito tempo. E imaginei ela lendo, achando a maior graça do mundo e decidindo concordar, celebrando a minha solidão. As minhas mãos não tremeram, e isso, de verdade, me pegou de surpresa. Eu achei que fosse chorar, que fosse desabar sobre a mesa. Mas eu não chorei. Eu não me desesperei. Senti algo muito mais denso, antigo e firme se acomodar dentro do meu peito. Algo muito mais frio e afiado do que a vergonha. Era a lucidez. A lucidez caindo sobre a minha cabeça como uma bigorna. Comecei a digitar uma resposta ali mesmo. 2 palavras. Estou lendo. Olhei para o teclado iluminado. Pensei na tempestade de cinismo que viria a seguir. Nas desculpas mentirosas, nos áudios longos cheios de justificativas vazias. Pensei neles dizendo que o corretor ortográfico mudou a palavra. Ou que eu estava muito sensível, que era uma brincadeira interna deles, que eu precisava relaxar e não levar tudo a ferro e fogo. Pensei no quanto eu estava fisicamente exausta de aceitar migalhas mascaradas de afeto. Apaguei as palavras. A minha casa de repente parecia menor. As paredes pareciam mais próximas. Não porque eu estava sozinha, eu sempre estive sozinha, mas porque, pela primeira vez na vida, eu vi o tamanho minúsculo e patético do espaço que eles me deram na vida deles. Eles não estavam presos no trânsito. Eles não estavam ocupados trabalhando até tarde. Eles estavam simplesmente rindo de mim. Rindo da minha espera. Levantei da cadeira, peguei o meu prato quase cheio e lavei na pia bem devagar.
O barulho da água caindo na louça parecia lavar a minha alma. Fechei a torneira. Enxuguei as mãos no pano de prato. Aquelas 5 palavras não criaram uma situação nova na nossa relação. Elas apenas arrancaram a máscara de educação e conveniência que escondia a verdade que eu sempre me recusei a ver. As memórias dos últimos 5 anos começaram a se alinhar na minha cabeça, como peças de um quebra-cabeça que eu finalmente decidi montar. Tudo fez sentido de uma vez só. Lembrei de 2 anos atrás. Mãe, quebra esse galho pra gente, só para aprovar o financiamento do nosso carro? Ele tinha me pedido, sentado naquele mesmo sofá, com aquele sorriso de quem já conta com o sim. É só até a nossa situação financeira melhorar. A senhora tem o nome limpo, limite altíssimo no banco, movimenta bem a conta, facilita tudo para nós. Eu assinei. Eu cedi o meu nome. Sem dar sermão, sem pedir garantias, sem fazer perguntas. Lembrei de quando precisei de ajuda no ano passado para pintar a casa e ele nunca teve. Lembrei do imposto do carro deles, que eu paguei em janeiro, porque eles tinham estourado o orçamento com presentes. Mãe, mês que vem eu te devolvo, ele disse. O mês que vem nunca chegou. Lembrei de quando as desculpas para não me visitarem começaram a virar a regra absoluta. Fizemos um churrasco de última hora, mãe. A gente não te chamou porque ia ter pagode ao vivo, som muito alto, muito jovem bebendo, a senhora ia ficar com dor de cabeça. Você gosta de ficar no seu canto assistindo sua novela, né? No aniversário da minha nora, meses atrás, eu não recebi nenhuma mensagem de aviso. Eu vi as fotos pelas redes sociais. Uma festa linda, em um restaurante caro, cheia de gente, mesas cheias, sorrisos. O restaurante que eu mesma paguei indiretamente, cobrindo o cheque especial deles. Quando perguntei depois, fingindo que não tinha doído, ela sorriu com uma doçura tão falsa que chegava a dar nojo. Sogra, a gente achou que você não ia aguentar a bagunça do pessoal da agência. Você é mais feliz na sua casinha deitada no seu sofá, não é? E eu balancei a cabeça. Eu sempre balançava a cabeça. Eu sempre concordava, engolindo seco para não causar problemas. Quando meu telefone tocava com o nome deles brilhando na tela, era sempre, sem exceção, um pedido. Um boleto da internet que venceu e eles esqueceram de pagar. Um documento do contador que precisava da minha assinatura urgente. O meu cartão de crédito Black, emprestado para pagar a viagem deles de ano novo, porque o limite deles já estava no vermelho. A senhora é a única que salva a gente, mãe, ele dizia, com aquela voz mansa. Não é abuso da nossa parte, né, sogra? A gente sabe que a senhora tem uma aposentadoria boa e não gasta com nada. Ela completava, já pegando o cartão da minha mão antes mesmo de eu dizer sim. Eu tinha passado anos e anos confundindo ser útil com ser amada. Tinha confundido a minha imensa tolerância e o meu bolso aberto com o respeito deles. E agora, o vazio gritante daquela mesa de Natal deixava claro o tamanho gigantesco da minha ilusão. Fui até a sala, abri a tela do meu notebook e sentei na poltrona do canto. A luz branca da tela iluminou o meu rosto marcado pelo tempo. Ali, na frente daquele computador, não havia emoção, não havia chantagem, não havia desculpas esfarrapadas. Era um espaço de contratos, prazos, limites legais, senhas e consequências reais. Entrei no site do meu banco. Fui direto até a aba da conta conjunta e dos cartões adicionais. Lembrei do dia em que ele me pediu o cartão extra. É só para emergências médicas, mãe. Vai que a gente precisa comprar um remédio de madrugada. Fica mais fácil ter um cartão seu na carteira. Eu cliquei no nome dele na tela. Li o aviso do banco em letras miúdas na tela, aquele que ninguém lê. Acesso, limites e titularidade revogáveis a qualquer momento e sem aviso prévio pelo titular principal. O meu nome continuava lá em cima. Eu era a única dona de tudo aquilo. O dinheiro sempre foi meu. Passei pelas telas de confirmação bem devagar. Um clique de cada vez. Eu não estava com raiva. Eu não estava tremendo. Havia apenas uma paz gelada, cirúrgica, guiando os meus dedos no mouse. O sistema perguntou se eu tinha certeza absoluta da exclusão do dependente. Sim. O sistema pediu um motivo para o cancelamento sumário do cartão adicional e da remoção do acesso à conta corrente. Abri o menu de opções. Escolhi a frase mais neutra que encontrei. Mudança de relacionamento. Digitei a minha senha de 6 números no teclado virtual. Confirmei.
Encerrei a sessão, sabendo perfeitamente que exatamente à meia-noite todos os cartões que estavam na carteira do meu filho deixariam de ser dinheiro. Virariam apenas pedaços de plástico inútil, sem nenhum valor. A torneira secou, mas eu não parei por aí. A faxina precisava ser completa. Abri a minha pasta de documentos digitais. Achei o contrato de locação do apartamento onde eles moravam, em um bairro nobre e caro da cidade. O contrato em que eu era a fiadora principal, garantindo o teto luxuoso deles com o meu próprio patrimônio, a minha própria casa. Fui até a cláusula que falava sobre renúncia de fiança. A lei brasileira é muito clara. O fiador pode se retirar do contrato a qualquer momento, bastando um aviso prévio por escrito para a imobiliária, dando 30 dias para o inquilino arrumar outra garantia sob pena de despejo. Abri o meu e-mail, digitei o endereço eletrônico da imobiliária que administrava o prédio deles. Redigi a notificação formal com o maior cuidado do mundo. Linguagem técnica, direta ao ponto, sem acusações e sem expor dramas familiares. Apenas comuniquei que, a partir do recebimento daquele e-mail, eu, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, não respondia mais como fiadora do imóvel em questão. Solicitei a notificação imediata dos locatários para a substituição da garantia. Assinei o documento digitalmente com o meu certificado oficial e programei o envio automático para as 8 da manhã do primeiro dia útil após o Natal. Tirei as mãos do teclado e encarei a tela por um longo tempo. Pensei em como seria fácil apagar tudo, em como seria dolorosamente familiar acordar no dia seguinte, mandar uma mensagem de bom dia, fingir que eu nunca tinha lido aquele deboche e voltar correndo para o meu papel de mãe boazinha, invisível e pagadora de contas. Era o lugar seguro. Era o que eles esperavam de mim. Em vez disso, fechei a tampa do notebook com um estalo firme. Tudo o que precisava ser feito para me proteger estava feito. Nenhum escândalo, nenhum grito na porta deles, nenhum choro copioso. Apenas um muro de concreto levantado do dia para a noite, depois de décadas achando que eu não precisava me defender do meu próprio sangue. Fui dormir sabendo que a manhã de Natal não traria brigas teóricas ou discussões filosóficas sobre respeito. Traria consequências reais, imediatas, humilhantes e financeiras. E era impossível colocar um emoji de risada em um cartão de crédito recusado. Acordei no dia 25 de dezembro, sentindo uma leveza no peito que eu não conhecia. O celular começou a tocar antes mesmo do relógio da cozinha marcar 9 horas da manhã. Eu estava passando o meu café no coador de pano. O cheiro maravilhoso de café fresco invadiu a casa inteira. Deixei o telefone tocar uma vez, depois a segunda e a terceira. Na quarta ligação seguida, a tela acendeu mostrando mais de 30 notificações seguidas no WhatsApp. Não atendi. Tomei o meu primeiro gole de café, puro, amargo e quente. Fiquei olhando pela janela. Chegou um áudio do meu filho. Depois, uma enxurrada de mensagens de texto, uma atrás da outra. Me liga agora. Pelo amor de Deus, me liga. O que você fez com a nossa conta conjunta? Mãe, tem um problema gravíssimo no banco. Me atende rápido. Diz que isso é um erro do sistema. O meu aplicativo não entra. O tom das mensagens era completamente diferente do deboche da noite anterior. Não tinha piada. Não tinha graça. Não tinha desdém. Só uma urgência desesperada. Um pânico atravessando a tela de vidro. Na quinta ligação ininterrupta, decidi que era hora de atender. O que está acontecendo? Ele gritou do outro lado da linha sem nem dizer bom dia, muito menos um Feliz Natal. A voz dele soava aguda, ofegante, quase estridente. O barulho de fundo parecia o de um grande supermercado lotado. O barulho de bipes de caixa registradora não parava. Mãe, eu fui passar a compra da nossa viagem de praia no caixa. O carrinho está lotado de carne, bebida, tudo. E deu cartão recusado. Transação não autorizada. Tentei entrar no aplicativo para transferir do limite e bloqueou meu acesso por completo. Diz que eu não sou mais titular. A fila está enorme atrás de mim. Eu sei que está, respondi com a voz mais calma e mansa que consegui encontrar. Você sabe? Ele riu, mas foi um riso nervoso esganiçado à beira do desespero. Bloquearam a minha vida inteira, mãe. O que você fez? Eu tenho que pagar as coisas do ano novo hoje. Eu cancelei a sua extensão na minha conta corrente. Eu disse lentamente, para ele não perder nenhuma sílaba, e cancelei todos os seus cartões adicionais.
Tudo entrou em vigor ontem à noite, logo depois da meia-noite. Fez-se um silêncio pesado e ensurdecedor do outro lado. Ouvi ele caminhando rápido, passos pesados, provavelmente fugindo do barulho das pessoas e do olhar de reprovação da operadora do caixa. Você não pode fazer uma loucura dessas assim do nada, ele disse quase sussurrando, cuspindo as palavras com raiva. Você nem me avisou. Pelo amor de Deus. Eu estou passando a maior vergonha da minha vida no caixa do mercado. A minha mulher está me olhando sem entender nada. Eu não tinha a menor obrigação de te avisar, respondi, tomando mais um gole do meu café. Aquele dinheiro sempre foi meu. O limite era construído no meu nome. A conta era minha. Você sempre me disse que era só uma ajudinha temporária, que o seu dinheiro dava conta do recado e que estava tudo bem. Estava tudo bem, mãe, ele retrucou, batendo em alguma coisa de metal, até você decidir destruir o meu limite e me humilhar. Ele soltou o ar com força pelo nariz. A ficha finalmente pareceu cair. Isso é por causa daquela mensagem de ontem à noite no grupo, não é? Não respondi. O silêncio, o mesmo que eles usaram contra mim tantas vezes, era a minha melhor arma agora. No aplicativo, as mensagens da esposa dele começaram a pipocar loucamente, invadindo a minha tela. Sogra, atende a gente, por favor. O caixa está mandando devolver as carnes. Isso é um mal-entendido horrível. A senhora entendeu tudo errado. A gente estava brincando sobre uma cena de filme. O teclado mudou a palavra. A gente te ama. Não faz isso com as nossas férias, por favor. A gente precisa viajar amanhã cedo. As diárias já estão correndo. Meu filho voltou a falar no meu ouvido. Mãe, eu tenho compromissos assinados. Eu tenho a reserva do hotel em Búzios para pagar hoje, senão eles cancelam. Você está me prejudicando na frente da minha mulher, na frente de todo mundo. O gerente do mercado está vindo. Eu sei de tudo isso, eu disse. O tom da minha voz não subiu 1 milímetro sequer. Eu estava inabalável. Isso afeta tudo, mãe. O meu nome vai sujar na praça. Você devia ter pensado nas suas contas, nos seus hotéis e nas suas viagens antes de achar engraçado rir da minha cara. Respondi, firme. Antes de me chamar de velha e chata, e de rir do fato de que eu estava sentada na minha mesa, comendo sozinha, esperando vocês. Ele engoliu seco. Ouvi o barulho da garganta dele. Quando falou de novo, a voz engrossou de raiva e humilhação contida. Então é isso? É assim que a gente vai jogar? O que você quer de mim? Quer que eu peça perdão de joelhos no meio do supermercado? Quer me humilhar? Tá bom. Desculpa, mãe. Me perdoa. Falei besteira. Estava bêbado. Acabou o show? Pode entrar no aplicativo e liberar o meu cartão agora para eu pagar a moça? As palavras saíram rápidas, secas, ensaiadas, carregadas de impaciência e completamente vazias de qualquer amor. Eu não estou pedindo absolutamente nada, eu disse, cortando o delírio dele. E não tem show nenhum acontecendo aqui. Eu não quero as suas desculpas forçadas. Eu não quero o seu arrependimento. Eu já tomei a minha decisão. E ela é final. Você está sendo louca, desequilibrada e exagerada. Ele aumentou o tom, perdendo o resto de respeito que fingia ter. Está castigando o seu próprio filho de sangue por causa de uma piada imbecil no celular. Você está destruindo a família. Eu não estou te castigando, meu filho. Você é um homem feito. Eu estou apenas me protegendo. E quando o e-mail da imobiliária chegar na segunda-feira, você vai entender exatamente o tamanho da minha proteção. A ligação caiu. Ou eu desliguei. A memória não importa direito. Mas o telefone voltou a tocar na mesma hora. 3, 4, 5 vezes. Eu simplesmente abaixei o volume, desliguei a internet do aparelho e fui preparar o meu almoço com total tranquilidade. Para o meio da tarde, quando religuei a internet, a tempestade de ódio tinha passado e dado lugar ao medo. As mensagens mudaram drasticamente de tom. O desespero de ter que lidar com a vida de um adulto de verdade que paga as próprias contas finalmente falou mais alto. Ele me ligou de novo no fim do dia, dessa vez cauteloso, medindo cada sílaba, pisando em ovos como se andasse sobre vidro quebrado. Mãe, olha para mim. Quer dizer, me escuta. A gente conversou bastante aqui em casa hoje. Eu entendo, do fundo do coração, que você ficou magoada. E com razão. Fomos idiotas. Mas eu preciso de verdade que você ligue no gerente amanhã cedo e reverta o cancelamento. Por favor.
É só temporário, mãe. Só até eu receber a minha comissão no mês que vem e arrumar as coisas. A gente não viajou. Tivemos que devolver a compra. Não vai acontecer, eu disse, mexendo meu almoço requentado na panela no fogão. Ele suspirou de forma dramática, tentando me fazer parecer a grande vilã insensível da história da vida dele. Você não tem a mínima ideia do estrago que está fazendo na nossa vida financeira com essa birra. Tem juros rolando, multas que eu não tenho como cobrir do meu bolso, porque o meu salário já está todo comprometido. Você me colocou num buraco escuro e sem saída, mãe. Eu não te coloquei em buraco nenhum, respondi, parando de mexer a panela. Eu apenas saí de um lugar de conveniência confortável que vocês mesmos inventaram. O buraco sempre foi seu. Eu só passei os últimos 10 anos cobrindo ele com o meu dinheiro para você não cair. Agora, você olha para ele e lida com o que construiu. Ele ficou mudo por alguns longos segundos, a respiração batendo no microfone do celular. Então agora virou joguinho de poder? Jogo de controle mental? Ele perguntou com amargura e raiva contida. Não. Virou jogo de limites, eu corrigi, com uma clareza que assustou a mim mesma. Aquela mensagem não significava nada de verdade. Você sabe como a gente fala besteira sem pensar. Você sempre levou tudo para o lado pessoal, mãe. Sempre fez tempestade em copo de água por qualquer coisinha. Você escreveu com as suas próprias mãos. Eu lembrei a ele, sem deixar que ele mudasse a narrativa. E você achou muita graça. Isso não quer dizer que eu não ame a senhora. Ele tentou, a voz quase falhando no final, tentando arrancar qualquer pena que ainda sobrasse em mim. Eu não achei, de jeito nenhum, que você ia abrir a conversa a tempo e ler aquilo. Deixei a frase dele morrer no ar, ficar pendurada ali, ecoando na cabeça dele. A confissão nua e crua, saindo da boca do meu próprio filho, de que o problema não era a falta de respeito que ele sentia por mim. O único arrependimento real dele é que ele foi pego no pulo. Você está disposta a acabar com o nosso ano novo? Jogar o nome do seu filho na lama por causa de um texto mal escrito no WhatsApp? Estou disposta a nunca mais pagar um único centavo para ser tratada como lixo descartável na minha própria família, eu disse. E minha voz era aço puro. Houve uma última pausa na linha. Um silêncio longo, carregado, cheio de rancor, mas também cheio de uma clareza inegável de que o jogo tinha acabado para sempre. Você mudou, mãe. Ele disse finalmente, como se fosse um insulto. Sim, meu filho. Eu precisei mudar. Para sobreviver a vocês. Desliguei o telefone e bloqueei o contato logo em seguida. E quando a tela do celular escureceu, eu esperei a dor da ruptura. Eu esperei o choro da mãe arrependida. Mas ele não veio. O que eu não senti foi peso. Senti a respiração descer livre, solta, enchendo os meus pulmões até a barriga. A velha ilusão que eu carreguei como uma cruz por anos, de que um dia eles iam acordar, me valorizar e me amar de volta se eu pagasse todas as contas, finalmente se desfez em pó. E sem essa ilusão pesando nas minhas costas, eu estava incrivelmente leve. Naquela noite do dia 25 de Natal, o almoço farto virou jantar. A boa e velha tradição brasileira do requentado. Sentei na mesma cadeira, na mesma mesa da noite anterior, mas ela estava completamente diferente. A sala parecia maior. A casa parecia respirar. Não havia cadeiras vazias me assombrando ou me lembrando de quem não quis vir. Não havia ansiedade infantil esperando uma campainha que eu já sabia que não ia tocar. Comi o meu pernil, a minha farofa com passas, devagar. Saboreei cada garfada, sentindo o gosto maravilhoso do tempero, mas acima de tudo, o gosto da minha própria companhia. Sem ter que medir palavras para não ofender. Sem ter que abaixar a cabeça. Sem ter que servir de degrau e de caixa eletrônico para o ego de ninguém. Eu tinha passado quase uma década da minha vida envelhecendo e confundindo ter paciência com ter amor profundo. Tinha confundido meu silêncio, a minha aceitação passiva, com ser uma boa pessoa. Eu realmente acreditei com todas as minhas forças que, se eu fosse a mãe mais útil do mundo, a que paga o carro, a que resolve os problemas com o banco, a fiadora do apartamento chique, a mãe que não dá trabalho de saúde e fica sempre calada no cantinho dela. Um dia, o respeito e o amor genuíno deles viriam como uma recompensa justa, mas a vida real,
Implacável como ela é, não funciona assim. O respeito de verdade começa no exato momento em que você fecha a torneira e para de entregar pedaços da sua dignidade e do seu suor em troca de migalhas de paz em encontros de família. Escolher a si mesma, cortar o mal pela raiz, não é um ato de crueldade de uma mãe sem coração. É o ato mais puro de honestidade e sobrevivência que existe. Se você está me ouvindo agora, onde quer que você esteja, e já se sentiu um fantasma dentro da sua própria casa, se já se sentiu tratada como um mero caixa eletrônico invisível e conveniente para as pessoas que carregam o seu próprio sangue, saiba de uma coisa muito importante. Você não precisa pedir permissão a absolutamente ninguém para ter valor e ser respeitada na sua casa. Bater com a mão na mesa, fechar a carteira e colocar limites definitivos não te faz uma mãe ruim. Não te faz uma mulher fria, amargurada ou louca. Isso te faz uma mulher inteira, dona do seu destino. O amor, seja de filho, marido ou parente, que exige que você diminua de tamanho, se cale e pague a conta para caber no mundo do outro, não é amor. Nunca foi. É um empréstimo abusivo, com juros extorsivos. Uma dívida de sangue que nunca, jamais termina de ser paga. Se essa história fez algum sentido para você, se tocou em alguma ferida que precisava de ar, deixe a sua curtida no vídeo. Compartilhe o seu desabafo e a sua experiência nos comentários, porque muita gente lê para ganhar forças. E se inscreva no canal para mais histórias sobre coragem, cura, libertação e o poder silencioso de recomeçar a vida em qualquer idade. Você não está sozinha nessa jornada. Nós somos muitas. Naquela noite morna do dia 25 de dezembro, eu lavei o meu único prato de porcelana na pia. Apaguei as luzes da sala, tranquei a porta da frente e fui para o meu quarto descansar. O silêncio denso ao meu redor não era de abandono, nem de pena. Era um território imenso que eu finalmente tinha conquistado com as minhas próprias mãos. Eles escreveram rindo que eu era velha, que eu era chata e que eu comia sozinha. E quer saber da maior verdade de todas? Eles tinham toda a razão do mundo. Eu sou tudo isso. Mas aquela foi a primeira ceia de Natal da minha vida inteira em que eu sentei na cabeceira da minha mesa, completamente sozinha. E me senti, de verdade e para sempre, a mulher mais inteira e dona de mim mesma que eu já conheci.